Olá, vamos trabalhar de uma maneira muito sucinta e resumida um texto de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, de um livro que se chama Perante Jesus, e que nós vamos tratar um pouquinho sobre karma. Doutrina espírita não utiliza essa palavra karma. Utilizamos um dos princípios básicos da doutrina que se chama causa e efeito, ou ação e reação. Evidentemente que todas as pessoas, de uma forma mais sucinta, já ouviram falar sobre karma ou têm um conceito. Popularmente, quem nunca ouviu dizer uma pessoa quando está passando por um problema, ela dizer assim: isso está me acontecendo porque eu devo ter jogado pedra na cruz. Ela tem uma noção aproximada de que na época do Cristo, ela vivia de alguma forma e jogou pedra na cruz e por isso hoje está passando por determinados problemas. Algumas pessoas dizem assim: aquele fulano ali é pobre, está na miséria porque foi rico em outra vida e não soube ou utilizou mal a sua fortuna. Num pensamento muito raso, porque não temos tantos ricos quanto tantos miseráveis assim no planeta Terra. É falta de bom senso. Mas a lei de causa e efeito, ou ação e reação, ou karma, como alguns querem dizer, ela interage conosco, porque segundo os pensamentos exarados pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, nós estamos sob uma lei divina e natural, que é a lei de amor, que reside na nossa consciência. E que de várias maneiras, segundo Emmanuel no livro O Consolador, nós interferimos de forma indébita nessa lei e fazemos assim com que haja uma desarmonização no nosso psiquismo, e isso é mal. E urge então nós recompormos os elos sagrados dessa harmonia divina, fazendo essa recomposição através de um resgate. Pois bem, o texto de Emmanuel, ele vai falar o seguinte: o que Paulo de Tarso nos traz, que aquele que plantou a jabuticaba deve ser o primeiro a comer da jabuticaba. E olha lá que a jabuticaba, desde que você planta até ela frutificar, demora um bocado de tempo. Ou seja, nós estamos brincando um pouco com o texto de Emmanuel, que vai falar sobre um versículo de Paulo na carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 6, em que Paulo diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ou seja, o Emmanuel trabalhou esse versículo e deu o título a esse texto de remuneração espiritual. E é muito interessante para os dias atuais. Nós estamos no dia 17 de abril de 2020, nos dias atuais em que estamos preocupados com situações de desencarnes coletivos, de situações de pandemia, de sofrimentos, e cada pessoa traz em si, na sua individualidade, uma incógnita sobre o que poderá acontecer consigo mesmo. Mas com relação à lei de causa e efeito, ação e reação, esse texto vai nos apresentar um remédio salutar para que as nossas preocupações se esvaneçam e que a gente possa perceber como a lei divina vai atuar em nós. Diz o Emmanuel o seguinte: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Então, Emmanuel vai tratar sobre trabalho. E vamos relembrar que na questão 675 do Livro dos Espíritos, trabalho não é emprego. Os Espíritos definem como trabalho toda e qualquer ocupação útil. E o Emmanuel vai dizendo aqui que o trabalho, além de ser amoedado, ele traz algumas outras vantagens e ele vai salientar 2 pontos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração,
extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Porém, quando o trabalho se transforma em prazer de servir, aqui é que o Emmanuel vai trabalhar com muita ênfase. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Aqui trabalha a questão do karma, na visão popular, ou a lei de causa e efeito, que nós estamos sob a tutela dela. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, naquela situação em que a justiça divina, numa programação psíquica que nós traçamos contra nós próprios, e chega aquele momento do acerto de conta na nossa vida, em que teremos que passar por uma aprovação de uma pandemia, de uma doença, ou de uma situação difícil no trabalho, no lar, seja qual for ela, se nos encontra em serviço do próximo, manda a lei divina que haja uma moratória. E continua. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, que uma hora a lei de causa e efeito vai ter moratória, mas vai acontecer, né? Vai haver uma cobrança na nossa individualidade, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros, dos dois planos da vida, acrescento eu, se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Ou seja, como se diz nos evangelhos, o amor cobre a multidão dos equívocos ou dos pecados, como queiram. E finaliza Emmanuel o texto. Reflitamos nisto e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então, numa situação em que nos encontramos em aflições e dificuldades provacionais, tenhamos esse texto em mente da remuneração espiritual. Trabalhe servindo por amor ao seu semelhante, porque angariaremos assim amizades nos dois planos da vida. Um grande abraço para você e muita paz e até a próxima.